Clássicas, românticas ou contemporâneas, já há muito tempo as sinfonias ocupam parte central no repertório orquestral. Um tradicional concerto sinfônico, a expressão não é casual, tem quase sempre ao menos uma sinfonia em seu programa. A forma da sinfonia em 4 movimentos, tal como a conhecemos, se estabilizou no classicismo, época de Haydn, Mozart e Beethoven. Há nas sinfonias uma estrutura narrativa que, se melhor conhecida, permite que acompanhemos o discurso sonoro do início ao fim, como se seus movimentos e seções fossem equivalentes a capítulos de um livro ou atos de uma peça teatral. Para tanto, cumpre uma função primordial um bom entendimento da chamada forma sonata, ostensivamente presente em grande parte desse repertório. Mas o uso desse conhecimento não se esgota apenas em aplicações sobre sinfonias. Conhecer bem a estrutura formal da forma sonata significa também entender o que ocorre igualmente nas formas sinfônicas com solistas, como os concertos para piano e orquestra, violino e orquestra, trompete e orquestra, etc., como também em obras para formações menores, como um quinteto de sopros, um quarteto de cordas ou uma sonata para instrumento solista. Tomando como base o esqueleto formal do primeiro movimento da célebre Sinfonia número 40 de Mozart, este vídeo procura responder à pergunta: o que é e como funciona a forma sonata? Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não deixe de fazê-lo. Deixe também o seu like e sugestões para novos temas. Mozart escreveu as suas 3 últimas sinfonias, as número 39, número 40 e número 41, no curtíssimo período entre junho e agosto de 1788. Ele tinha 32 anos, estava no auge de sua atividade. A finalização da Sinfonia número 40 é datada do dia 25 de julho de 1788. A obra é numerada como K550. Esse índice K diz respeito ao catálogo das obras de Mozart, publicado pelo musicólogo austríaco Ludwig van Kechel em 1862, que tenta seguir com as informações disponíveis a ordem cronológica de suas composições, do K1, um minueto escrito em sua cidade natal, Salzburg, em 1761, aos 5 anos de idade, até o inacabado Requiem K626, de 1791. A Sinfonia número 40 tem 4 movimentos, seguindo o padrão de iniciar com um movimento rápido, um allegro, no caso Mozart grafa molto allegro, ter um segundo movimento lento, um andante, passar por um movimento de dança, um minueto, como terceiro movimento, e terminar novamente com um movimento rápido. Ele escreve no título do 4º movimento, Finale Allegro assai. Esses movimentos são ao mesmo tempo independentes, cada um tem começo, meio e fim, e é possível escutá-los separadamente e de algum modo conectados, uma vez que são concebidos para funcionarem numa sequência, como se a história completa da obra só se revelasse após a escuta dos 4 movimentos. Há certos padrões e figuras sonoras que podem perpassar os movimentos. Pois bem, a forma sonata está profundamente ligada a 3 dos 4 movimentos desta sinfonia. Ela é explícita no primeiro e no último e contamina partes do segundo movimento. Aquilo que os músicos chamam de forma sonata é uma estrutura importantíssima que se desenvolve no período clássico e que, conforme ressaltamos, não atinge apenas as sinfonias, mas também os concertos, quartetos de cordas e obras para 1 ou 2 instrumentos. Ela, a forma sonata, tem um forte apelo narrativo dramático, o que permite a uma obra eminentemente instrumental, isto é, que não tem por base nenhuma referência extra sonora, ser acompanhada como uma história, com seus personagens, elementos de ligação, conflitos, transformações e conclusões. Ao invés de definirmos a forma sonata de modo abstrato, como é usual nos manuais, vamos tentar entender o seu funcionamento a partir do próprio primeiro movimento da Sinfonia número 40 de Mozart. O
tema principal em Sol menor, que podemos identificar ao personagem principal do enredo, parte da repetição tripla de um semitom Mi bemol Ré. Na terceira vez em que ele é repetido, há um belo salto de sexta menor para a nota Si bemol. E daí uma descida que termina em Dó. Um passo abaixo ao do início. Guardar na memória as características dos personagens sonoros de nosso drama é de fato essencial para apreciar plenamente a história que se segue. Outro ponto a ressaltar é o fato de o acompanhamento entrar antes, como numa canção popular moderna, em que a cozinha da banda introduz o acompanhamento rítmico e a referência harmônica antes da melodia começar. Mozart deixa de modo incomum para a época o ouvinte escutar por um brevíssimo momento, durante um tempo e meio do compasso, o acompanhamento de violas, violoncelos e contrabaixos, antes de os violinos entrarem com o tema que ao longo dos tempos se tornaria tão famoso. Após o tema personagem se definir, se estabilizar, é bem bonito o efeito das notas sustentadas no oboé quando ele aparece pela segunda vez. Inicia um trecho de transição, na verdade uma condução que nos levará à apresentação do segundo tema. Essa condução tem também uma função modulante, isto é, de levar a harmonia da música desde Sol menor até o tom de Si bemol maior, aquele que os músicos chamam de tom relativo a Sol menor, e que será um novo cenário, a ambientação da segunda cena de nossa peça ou filme. Eis que após essa sessão transitória de condução, depois de um compasso inteiro de pausa, usado para criar expectativa, abrem-se as cortinas e um novo personagem entra em cena, o segundo tema. Ele inicia nas cordas, mas de modo divertido e criativo, continua nos sopros, voltando para concluir nas cordas. É bem original para a época essa troca de passes curtos entre cordas e sopros no meio das frases, um interrompendo o outro. Esse tema B é exageradamente cromático, indeciso, e por ser cheio de passos mínimos de semitons, ele evoca, de algum modo, alguma conexão, mesmo que indireta, com o primeiro tema. Depois de uma escala descendente feita por flauta e fagote, começamos a ouvir uma memória do primeiro tema, como se ele rondasse a região, a casa do nosso segundo personagem. Esse momento já anuncia o final da primeira sessão, a sessão de exposição dos temas. Momento em que as personagens já foram apresentadas e a sorte foi lançada. Após a exposição, é comum, e a partitura de Mozart prevê isso, embora nem todas as gravações e performances ao vivo o façam, que todo o trecho, desde o começo da música até aqui, seja repetido literalmente.
Trata-se de um reforço dos elementos apresentados, com destaque para as características dos dois temas contrastantes. Quando a música chega pela segunda vez, na conclusão da sessão expositiva, a forma sonata, em sua dramaticidade, propõe um momento de embate, de instabilidade, onde diferentes recursos composicionais, harmonia, ritmo, orquestração, contraponto, são mobilizados. Baseado em geral no desenvolvimento ou na elaboração dos temas já apresentados na exposição, esta nova sessão pode ser e é bastante ousada. Apesar de nada impedir que ambos os temas sejam utilizados no desenvolvimento de uma forma sonata, aqui na Sinfonia número 40, Mozart faz uso apenas do primeiro, do personagem principal da nossa trama. No auge desse desenvolvimento, usando apenas fragmentos do tema A, sentimos, enfim, a volta do tema no formato original, como se de algum modo a peça estivesse voltando ao seu início. Mas um novo solo de fagote, que não havia no início, mostra que desta vez não se trata de uma repetição literal, mas de uma verdadeira reexposição. Passa-se algo como se, após as tensões do desenvolvimento, os temas tenham sido afetados pela tensão e ressurgem agora sutilmente modificados. Há estabilidade, como no início, mas parece que os nossos personagens se transformaram ao longo do processo. Dessa forma, a transição, a condução para o tema B será também um pouco diferente do que fora na primeira vez. E assim, o próprio segundo tema surge bem diferente, mais grave, mas também alterado para o modo menor. Se na primeira vez ele havia aberto novos horizontes, sendo proposto em si bemol maior, agora ele parece mais conformado ao tom principal, ao sol menor, o tom e o modo do personagem que dominara a música desde o início e que havia sido também a propulsão do desenvolvimento. Subsumido pelo primeiro tema, o tema B parece ter tido a sua personalidade muito alterada agora, mas, por outro lado, a trama ganha em unidade e, aparentemente, parece caminhar para o seu final. Quando a memória do tema A surge da mesma forma que havia surgido após a descida de flauta e fagote no final da exposição, tempos atrás, antes ainda do desenvolvimento, tudo parece concorrer para um final previsível.
Mas, assim como os melhores cineastas, dramaturgos e escritores, os bons compositores nos surpreendem até o momento final. No instante em que o movimento prometia chegar a seu término, ocorre isto aqui. É como se Mozart nos dissesse que algo da tensão do movimento é intrínseco à estrutura do próprio tema a psicologia de nosso protagonista. Mozart, então, nos faz lembrar mais uma vez, pela derradeira vez, do tema inicial, antes de concluir o Allegro. Assim, a partir da escuta, e não abstratamente, podemos, enfim, definir a forma sonata. Explicada genericamente, a forma sonata compreende uma exposição onde, em geral, dois temas ou grupos de temas contrastantes são apresentados, sendo que entre um e outro grupo há seções de transição, conexão ou condução, já que o segundo tema surge em uma tonalidade diversa do primeiro. O final dessa exposição é marcado por um elemento conclusivo, muito bem claro, o que os músicos chamam de coda ou codetta. Segue-se, em geral, uma repetição literal de toda a exposição desde o início. Daí entra então a seção de desenvolvimento ou elaboração, trecho mais livre, instável, em que fragmentos do material temático previamente apresentado são manipulados a partir de diferentes técnicas compositivas. Até que vem a reexposição ou recapitulação dos temas, uma reapresentação, não é uma repetição, que tende a rememorar as seções originais, como a entrada do primeiro tema, a transição e a aparição do segundo tema, só que agora na mesma região tonal do primeiro, portanto com menos contraste. Há, enfim, uma coda ou finalização ampliada, em geral mais desenvolvida do que na primeira vez. Para o pianista e musicólogo Charles Rosen, é necessário recolher uma ampla gama de aspectos lógicos e históricos para caracterizar o profundo senso de proporção e movimento dramático que estão por trás da forma sonata. A forma sonata, para ele, contamina movimentos lentos, rondós e minuetos, não sendo apenas uma forma do primeiro movimento ou do último, como rezam os manuais. A sonata é assim mais um tipo de proporção e continuidade que se modifica de acordo com sua aplicação específica em um determinado movimento. Sonata é um jeito de pensar a composição que caracteriza o estilo clássico e que possui diversas formas, as formas de sonata, que é o título sugestivo de um belo livro do próprio Rosen. No caso da totalidade da Sinfonia número 40 de Mozart, cabe ressaltar que a forma sonata, seguindo a observação de Rosen, contamina o movimento lento e é usada diretamente também no finale. E até mesmo no minueto seria possível identificar de algum modo a noção de desenvolvimento tão típica dessa forma. Mas tudo isso, sobre os demais movimentos dessa obra de Mozart, terá de ficar para um próximo vídeo. Não há certeza sobre quantas vezes a Sinfonia 40 foi apresentada durante a vida de Mozart. Provavelmente não muitas, mas o suficiente para que o compositor resolvesse revisar a partitura, introduzindo 2 clarinetes, o que não havia na primeira versão, e para tanto ele reescreveu as partes de flauta e oboé. Uma curiosidade, o compositor Johannes Brahms adquiriu em 1860, quase 70 anos após a morte de Mozart, as partituras autógrafas das 2 versões da Sinfonia 40, as quais posteriormente doou para o acervo de um dos principais arquivos musicais de Viena, onde permanecem até hoje. Entre o ano de 1788, quando completou as 3 últimas sinfonias, e sua morte, apenas 3 anos depois, aos 35 anos, em dezembro de 1791, Mozart ainda escreveria as últimas sonatas para piano, os últimos quartetos de cordas, os últimos quintetos de cordas com 2 violas,
o quinteto com clarinete, as óperas Così fan tutte, A Flauta Mágica e La Clemenza di Tito, o concerto para clarinete e o Requiem. Apenas a produção desses 3 anos de atividade já seria suficiente para ele ter a importância capital que tem na história da música ocidental.